Tá começando o Venda Simples Podcast, o seu canal de vendas, liderança, empreendedorismo, negócios. Eu sou o Vini, sou o host do podcast e hoje eu tô aqui com um cara muito especial, um cara que é um grande amigo meu. Eu convidei ele antes de eu ter inventado esse podcast. Eu falei, cara, o dia que eu tiver um podcast eu vou te chamar pra te entrevistar, porque você tem ótimas sacadas, você é um cara que manja muito da arte de vender. Então eu quero que vocês conheçam ele, meu amigo Renato Cavalieri. Seja bem-vindo. Obrigado, Vini, pela oportunidade. Estou muito feliz. Acredito que vai ser de grande valia para todos hoje. Show de bola, irmão. E eu te chamei aqui porque uma das coisas que eu mais admiro em você é que nós somos de uma geração um pouco diferente. Eu sou um pouquinho mais velho que você é um pouquinho mais novo. Só que eu olho pra você e eu vejo um cara muito maduro na profissão. Então, antes da gente contar um pouco da sua história, eu vou fazer a nossa pergunta que virou clichê aqui, que é o que é vendas pro Renato? Não, legal, Vini. O que é vendas para o Renato? Basicamente, hoje, o que eu aprendi com as pessoas mais velhas, que eu sempre andei com as pessoas mais velhas, e absorver toda a experiência deles, eu aprendi que a primeira coisa que você tem que ter nas vendas, e é o que eu faço sempre, é relacionamento. Vendas para mim é relacionamento, porque se você não tiver relacionamento e não se vender, como a outra parte que está comprando ou está negociando vai acreditar no seu produto se nem você acredita em você. Então é você fazer esse relacionamento. Então, pra você, a primeira coisa quando pensa em venda é relacionamento. É isso. E combina com você, né? É, Porque você, acho que de todos os nossos amigos ali de infância e tudo mais, você é o cara mais relacional ali, que sempre realmente andou com os eu caras acho que é o mais mais velhos. forte meu é o networking, né? É, Eu sempre network. estou assim, querendo ou não, é uma coisa que eu gosto de sempre estar junto, porque realmente eu gosto de estar aprendendo, né? E essa experiência de todo mundo, para mim, me ajuda tanto na parte profissional, particular, então é o que eu mais gosto mesmo. E como que você foi pra essa área de vendas? Meu, foi uma coisa inusitada, porque na verdade eu comecei como repositor, um material de construção, e meu papel era simples, eu tinha que abastecer um nicho de produtos, que era no tempo era material básico, cimento, argamassa. E aí eu sempre fui me dedicado e sempre quando eu faço alguma coisa eu dou o meu melhor. E no final do ano, praticamente era no novembro, dezembro, eu fiz uma árvore de Natal com cimento Eu louco. para fazer uma venda maior do produto. E aí, coincidência ou não, um representante da Cimento Votorantim passou e falou, meu, quem fez isso? E começou a perguntar. E aí me encontraram e fizeram uma proposta porque tinham gostado de uma venda de exposição que eu fiz. Caraca, essa eu não sabia. Então, foi assim que começou e aí eu fui entendendo um pouco mais sobre vendas, né? Fiz uma venda de exposição porque a gente sabe que quando você faz uma exposição de um produto, já é a primeira impressão, né, que Sim. o cliente vai ter. Então, se tivesse ali duas marcas, uma marca ali, cimento é pó, então mais sujinho, e uma árvore de Natal, toda bonita, com luzes, qual que vai chamar mais atenção? Mas conta direito, você empilhou os sacos, colocou o pisca-pisca, você fez um negócio todo diferente? Fiz diferente, pra ser realmente diferente, né? E aí, realmente, a Votorantim tinha uma empresa muito, muito grande e não precisava até disso, mas eu acho que eu sempre me cobrei muito de não ser o óbvio, né? Sim. Então eu sempre saí da bolha. E aí realmente deu. Essa foi a minha primeira venda que deu certo. Aí você foi para de vendas E aí efetivamente. virei promotor de vendas da Votorantim. Ah, promotor, não era nem o vendedor. Não, eu era promotor, aí eu fazia um trabalho de venda final para o cliente, né? Fazia a exposição, e aí quando o cliente ia lá, precisava de alguma parte técnica, aí eu fazia, né? Fazia a explicação e fazia a venda dos produtos, que eram mais de 32. E quanto tempo faz isso? Olha, eu comecei com 19 anos, então eu fiquei na Votorantim por 10 anos no total. Caramba. Aí eu tive várias promoções, como comecei como promotor, depois virei representante de vendas da Votorantim, onde dava mais a parte de treinamento de alguns produtos. E aí depois entrei na parte comercial mesmo, onde eu se tornei vendedor. Caramba. E, então você teve essa carreira dentro da Votorantim, começando de baixo e subindo. E eu acho legal você falar isso, porque muita gente que senta aí, que eu entrevisto, eles começam já no meio da carreira. Assim, vamos dizer, o cara já entra como um vendedor e aí ele consegue galgar outras posições. Você veio de baixo. Você acha que isso te ajudou? Ah, com certeza. Eu sempre falo que eu passei por várias etapas nesses 10 anos. E as 4 primeiras foi como promotor. Então eu descarregava cimento, argamassa, caminhões. E abastecia lojas em todo o estado de São Paulo. Então já fui para Campinas, para São Paulo aqui, Zona Norte. Fazia toda a região de São Paulo. E assim, o que eu sempre falo é que isso foi um treinamento para quando eu chegasse na parte de vendedor, que é muito mais cobrança, você precisa ser mais estratégico, eu estava preparado. E foi meio que
consolidado isso, esses 4 anos que eu passei, para quando chegasse na parte em relação a vendas, fosse mais fácil. E aí você foi pra vendas e continua lá na Votorantim, ou trocou já? Não, aí eu troquei, fiquei, né, depois eu fiquei mais 6 anos na Votorantim no total, e aí eu entrei como vendedor júnior, fui para pleno, e atuei por várias regiões de São Paulo, então cuidei de Zona Leste de São Paulo, de todo o litoral paulista, o ABC, eu fiquei nesses 5, 6 anos que eu fiquei na Votorantim, eu tive 3 promoções, então a cada 2 anos fui promovido. Caramba. E aí, onde eu me consagrei, que aí eu acredito que acabou o meu legado, foi quando eu me tornei o melhor vendedor da Sudeste. E aí, onde eu fiz uma troca de área, acabei saindo da Votorantim, fui pra concorrência, e aí fiquei por mais 2 anos. Mas aí assumi um cargo maior também, que era cuidado de todo o estado de São Paulo e algumas empresas de Minas Gerais. Aí é tipo um Key Account, né? Key Account, eu final lembro de Key dessa. Account. E na Cimento Nacional, que é onde eu trabalhei, eu atuei por 2 anos e fui promovido 2 vezes. Você gosta de promoção, né? Eu adoro. Eu sou muito competitivo comigo. Então, realmente, quando eu me dedico numa coisa, eu quero o meu melhor. Sim. E aí, a consequência acontece, né? E aí, eu iniciei lá como um vendedor, consultor de vendas, na verdade. Já não era mais nem um cargo de vendedor, mas era um consultor que fazia um trabalho diferenciado. Sim, mais estratégico. Mais estratégico, se ouvia mais cliente, cuidava de negociações, financeiro, né? E aí comecei lá como consultor de venda júnior, fui para pleno e aí atuei em todas as áreas que poderiam ser acessadas ali por um consultor, que era a venda de varejo, venda de construção civil em relação a edifícios, prédios, né? E depois eu finalizei com a parte técnica, que era só fábricas gigantes de bloco e indústrias de cimento. Então, passei esse corredor. Passou por tudo. Passei por tudo da parte de consultoria de vendas comercial da Cimento Nacional. E aí você decidiu, e eu que sou seu amigo, aliás, gente, ele é um dos meus melhores amigos, então eu conheço bem esse menino. Você resolveu do nada, assim, pra mim foi do nada, pra você com certeza não, trocar de segmento. Foi na hora que eu cheguei no topo da montanha, que você tinha tudo pra ficar ali tranquilo, fazer uma carreira longa, ganhar dinheiro, você falou, não, agora eu quero um desafio novo. Foi mais ou menos isso? Não, foi engraçado. Eu tava fazendo uma viagem com alguns amigos, né? E conversando um pouco sobre minha história e tal, a gente trocando ideia. Aí uma amiga minha falou assim, você tem muito perfil farmacêutico. Aí eu falei, não, nunca ouvi falar. E aí ela me contou um pouquinho como era, a carreira, tudo. Eu me despertei naquele momento. Falei assim, legal, vou dar uma pesquisada e vou analisar, quem sabe, né, pra mudar de ramo. Mas você não tava infeliz onde você tava? Não, tava muito feliz. Tranquilo. Eu tava disputando pra ser o melhor consultor de novo do Brasil. Aí era no Brasil, porque eu tava disputando por regionais, né? Tinha acabado de ganhar 3 trimestres seguidos de melhor consultor de vendas na área técnica. Tava super feliz. E aí acabei na verdade, até abrindo aqui pra vocês, o Vini foi a primeira pessoa que, na verdade, que eu contei, a gente jantando, né? E eu, antes de saber se ia dar certo ou não, eu acredito muito na lei da atração também, e eu falei assim, eu vou mudar de ramo, eu me candidatei pra umas vagas e vai dar certo. E deu. Eu lembro disso. Mas foi muito assim, foi só um case que abriram pra mim, eu investiguei, estudei, porque eu não queria trocar uma carreira que eu tinha um legado na cimenteira, hoje quase todo mundo me conhece nas empresas, e pra começar do zero novamente. Mas eu adoro um desafio. E aí Depois que coçou, já era. Não, e aí eu falei, será que eu tenho um perfil mesmo? E aí eu fiquei pensando profissionalmente. Se eu tenho um legado hoje no cimento onde todo mundo me conhece, onde todos os clientes que em todas as áreas de São Paulo me conhecem. E se eu abrir um novo nicho de negócio para mim mesmo? Aí eu falei assim, comecei a gostar, comecei a estudar, e aí, consequentemente, eu plantei meu currículo na empresa, 10 dias depois me chamaram e eu passei em todas as entrevistas com mais de 250 candidatos. Para uma vaga. Para uma vaga, e eu não tinha indicação de ninguém, que era uma coisa que é um nicho muito... muito de quem indica, né? Consolidado, então você tem que ter um perfil e tal, e aí eu consegui, depois de 20 dias de entrevistas, eu consegui a negociação e o contrato. Caraca, irmão, que top. E legal, realmente foi a primeira pessoa que eu contei agora, nem tava lembrando disso. Verdade. Foi pra você e pra Thay, que eu contei naquele jantar. Sim. Vocês ficaram super felizes, porque a gente só conta pra quem a gente sabe que torce por você de verdade, lógico, né? Que é a minoria. E aí só minha esposa sabia, aí contei pra vocês, né?
E deu super certo, né? Acho que passou alguns dias, a gente até, eu contei, né? Ó, E deu quanto certo. tempo faz isso? Você já tá na farmacêutica faz quanto tempo? Vou fazer 6 meses agora, né? Já que eu iniciei toda a parte de treinamento. Então, hoje visitando os médicos, eu já tô há 4 meses. Você passa um período treinando, ainda mais, eles falam que tu é neófito, né? Quando não tem experiência. Então, passa o período treinando e aí depois você vai pro campo para poder levar a saúde e informação para os médicos. E cara, eu te conheço, eu sei que eu sei do seu perfil, eu sei da sua índole, mas eu queria que você compartilhasse com quem tá assistindo. Uhum. Como que você chegou a ser, um consultor pleno? Sim. Pleno pra sênior, vamos dizer assim. Acho que você nunca foi sênior por causa da idade. É. Mas de experiência, É sim. verdade. Como que é você começar de novo lá de baixo? Porque agora você voltou, vamos dizer, você é o menos experiente da sua equipe. Verdade, eu sou o mais novo. Como que é isso, assim, na sua vida, assim? Quais são os desafios? O que que passa na sua cabeça? Porque quando você tem 19 anos, igual quando você começou no cimento, você tem 19 anos e você começa uma carreira, cara, tudo é novidade, tudo é Sim. alegria. Agora, quando você tá com 30, né? Sim. 30 31, anos, 31, e tá começando, você já viu muita coisa. Sim. Aí como é que você consegue ter esse filtro pra falar assim, não, beleza, já vi muita coisa, mas agora aqui eu vou focar. Como que foi isso pra você? Foi assim, porque quando eu mudei e iniciei, meio que é um pesadelo, porque você tem que aprender tudo de novo. Só que a experiência de 12 anos que eu passei em empresa de cimento, que trabalha de uma forma, que me ensinou, que me treinou, para chegar num patamar que um dia se tornaria uma liderança, eu tô utilizando agora, indiretamente. Porque, assim, então tem coisas que acontecem hoje comigo na empresa que eu já vi isso, eu já passei. Então, eu já errei e já acertei. Então, eu vou nesse sentido e faz tudo muito sentido quando você olha e fala assim, graças a Deus, eu paguei todos os pedágios para chegar aqui. Então, eu fico muito feliz, assim. Então você tá se aproveitando dos erros que você já cometeu pra não cometer de novo. Sim. Erros que todo vendedor ou pessoas com um pouco mais de menos de maturidade comete. Às vezes não seguir uma hierarquia, às vezes falar demais, né? Que a gente hoje eu sempre trabalho hoje, não sou um líder, mas sempre trabalho com algumas pessoas do trabalho ou pessoas que procuram entender um pouco melhor, pede ajuda. É que menos é mais. Se você entender essa frase, você vai muito longe. Menos é mais no trabalho. E aí, E em vendas também. sim. E aí faz muito sentido algumas coisas, assim, sabe? De que eu já aprendi com a vida, de erros e acertos. E aí, quando você vai ficando mais maduro, mais velho, mais experiente, você vai encurtando o caminho. Não, eu achei muito louco essa decisão sua, porque eu também tomei uma decisão com 30 anos, que foi sair da CLT e empreender. E, cara, numa situação bem parecida com a sua, porque eu já tinha uma família, eu já tinha filhos. Então, pra você tomar uma decisão de fazer um 360 na sua carreira, tendo outras pessoas ali que dependem de você, tem que ter muita coragem. Tem. Você sentiu medo Eu de mudar a carreira? De mudar a carreira, não. Eu senti medo depois que eu entrei. Depois que eu entrei, eu tive medo. Falei, o que eu fiz? Porque eu tive que começar a estudar tudo de novo, de um ramo que eu não conhecia, que era a medicina, de um monte de doença. Você vai falar com médicos, professores. E eu falei, o que eu fiz? Só que eu gosto de desafio. E aí, tem uma frase que eu aprendi uma vez jogando bola. Eu era reserva. Só que eu me destacava sempre que entrava. E é uma hora, sabe quando você fica cabisbaixo e só faz o arroz com feijão? Uma pessoa falou pra mim assim, você já é reserva. Se você entrar e fazer a mesma coisa, você vai continuar sendo reserva. Só que se você entrar lá e entregar o seu máximo e fazer um diferente que todo mundo, você não vai ser reserva. Você vai ser o titular. E aí, isso foi no futebol. Só que isso me abriu a mente. Eu peguei o código, vamos dizer assim. E aí eu me levei pro profissional. Então, quando eu entrei e sinto dificuldade, independente de sendo profissional ou particular, eu falo, se eu não fizer diferente, eu sempre vou ficar com medo. Então, o que eu tenho pra perder? Se eu já sou reserva, se eu já sou o mais novo, se eu sou o menos experiente, então eu preciso fazer diferente. Por isso que acreditaram em mim. Se eu tô aqui num time, se eu tô numa empresa... Se eu passei num processo. Se eu passei num processo, aonde eu tiver, alguém acreditou em mim. Então eu preciso ser diferente. Sensacional. Que lição de vida. Legal, cara, legal. E ainda falando dessa sua decisão, como que foi a recepção no seu círculo íntimo ali? Esposa, filho, mãe, pai?
Porque, meu, você. É, Eu conheço a sua família e eu sei que você chegou num lugar hoje que ninguém da sua família chegou. E aí, quando você tá lá no topo, você fala assim, gente, então é o seguinte, agora eu vou começar de novo. não, Como que é foi? engraçado. Eu fui criado muito pela minha avó, né? Então sempre Uhum. morei a vida inteira com ela. E ela sempre é a primeira. Não faz isso. Não faz isso. Falei, vó, calma, confia em mim e acredita. Aí hoje foi um pouco mais diferente das outras, porque quando eu iniciei como na Votorantim mesmo, eu era, na verdade, vendedor de moto. Imagina, eu pegava uma moto e ia pra Zona Leste de São Paulo e visitava ela, morria de medo de acontecer alguma coisa comigo. Aí superentendia na parte da segurança. Sim. Quando eu aceitei um desafio de ir atender todo o litoral paulista, eu tive que me mudar. Eu saí da casa dela, também teve a parte tanto da segurança, mas do meu neto tá crescendo, né, e Sim. tal. Mas dessa vez é legal, porque quando ela me vê, às vezes eu tô saindo trabalhar, às vezes eu passo lá, ela é a melhor sensação do mundo, porque é de orgulho, né? Sim. Então, mas assim, a família sempre foi muito, tanto no futebol, quando eu fui pra Brasília, como nos trabalhos, sempre ficava com o pé atrás por ser uma cultura de você precisa fazer isso, aquilo e Isso seguir aqui uma é mais sequência. seguro, né? É, que nem eu sempre falo, continuo na minha vida profissional, sempre dentro da bolha. Não vai sair dali, não vai sair nada dali e tem medo de tentar alguma coisa diferente. Que entra muito na parte do empreendedor, né? Sim. O empreendedor, ele precisa sair da bolha todos os dias. Exatamente. Porque ele é a empresa dele, ele que fazer a diferença. E aí mesmo sendo CLT, eu faço isso no meu CLT. Eu preciso ser diferente. Mas você é um empreendedor dentro da Sim, CLT, né? então. Porque também existe isso. Tem Aham, até um nome, né? Que é intraempreendedorismo, que é aham, quem empreende dentro de um emprego. aham. Porque você ser empreendedor, eu até já falei isso em outro episódio. Empreendedor, você procurar no dicionário, a definição de empreendedor é alguém que está disposto a fazer algo difícil. Boa. Então, se você está disposto a fazer algo difícil, você é empreendedor. Então, tudo que você está contando Aham. aqui que você fez na sua carreira inteira foi sempre fazendo algo difícil. Algo que as pessoas falavam para você não fazer, algo que você tinha medo de fazer, mas você ia lá e fazia. Então, você é um empreendedor. Sim, sim. E isso é muito legal, porque assim, até você fazendo essa reflexão, eu não acredito que a grande parte de pessoas que gosta desse desafio é porque já uma vez não acreditou em você mesmo, né? Com certeza você algum dia falou assim, meu, eu não fiz direito, eu desisti e eu nunca mais vou fazer isso. É isso aí. Tenho certeza que se você fechar os olhos um dia e imaginar, você vai ter, como Uhum. eu também tenho. Sim. E isso é bom, eu sempre falo também que na venda você sempre tem que mexer na caixa de ferramenta. Porque às vezes vira muito comodismo você sempre fazer a mesma coisa. Mas quando você vai lá mexer na caixa de ferramenta, vê, nossa, preciso fazer isso aqui novamente que eu fazia tão bem, porque eu parei. É, Você caiu no comodismo. exatamente. E às vezes na nossa vida, para você se sentir motivado, para você ter energia na venda, falar com o cliente, sempre cordialmente, levar a energia e a alegria do que você está entregando, você precisa mexer na caixa de ferramenta. Falar assim, nossa, olha o que eu já passei, olha o que eu já errei, olha o que eu não fiz, que foi a decisão que eu poderia ter em outro lugar. Sim. Então eu acredito muito nisso. Não, eu também. Tanto que o nome do nosso podcast é Venda Simples. A minha consultoria chama Venda Simples. Porque toda vez que eu entro num cliente ou quando eu tô conversando com um amigo, já aconteceu entre nós, que tá falando de vendas, eu vejo que hoje, cada dia que você abre o Instagram, que você abre o YouTube, que você liga a TV, tem uma fórmula mágica nova para você vender mais. Sim. E eu não acredito nisso. O que eu acredito é de você fazer coisas simples. Então, relacionamento é algo simples que qualquer pessoa pode fazer. Se você lê o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é o melhor livro de relacionamento que eu acho que escreveram, um livro de 1936, super antigo, mas lá tá falando que se você sorrir, as pessoas gostam mais de você. Se você chamar elas pelo nome, as pessoas gostam mais de você. Se você fizer um elogio sincero, as pessoas gostam mais de você. Então são atitudes muito simples, que você não precisa de treinamento, você não precisa de estudo, você só precisa praticar aquilo e aquilo se tornar um hábito que você vai vender mais. Sim. Então isso que você tá falando, acho que é a mesma coisa. E assim, até falando de venda simples, agora você me fez eu refletir, e tem uma frase que eu fui treinado para isso, e para mim faz todo sentido em relação à venda simples. E você só muda duas letras. Quando muitas empresas, muitos vendedores têm o foco do cliente. Uhum. Só que quando você tem um foco do cliente, você vai lá, você quer oferecer o seu produto, sua empresa, é tudo. Só que aí entra muito na parte do relacionamento que eu sempre falo. É o foco no cliente. O que o cliente vê de foco? O que você... Um exemplo, se quando você vou atender um médico, o que é a vantagem dele de você estar lá? Você tem que ouvir ele primeiro. Não é você tem que falar. Primeiro eu quero conhecer ele, quero conhecer o Vinícius, Dr. Vinícius, quero saber o que
o que eu posso trazer pra ele diferente? Ele não quer saber o que eu tenho. Entre eu e tem um monte. Sim. Mas o que o Vinícius vê de vantagem? O que eu posso agregar pro Vinícius? Quem é o Vinícius fora daqui? Eu gosto muito de fazer almoço científico, que a gente bate um papo, conheço mais o médico, gosto de entender o que ele gosta de fazer no pessoal. Que nem hoje, esse ano, eu falei, vou me tornar uma pessoa que entende de vinho. Parece que foi o destino, porque todos os médicos gostam de vinho, a gente sempre troca ideia sobre isso, fala, ó, isso aqui harmoniza com isso, e aí ele acaba me conhecendo, e aí eu crio um relacionamento por causa de estudar vinho, não foi nem por mal medicina, às vezes, um exemplo. E aí, de um jeito muito simples, a venda acontece. Acontece, porque o cara fala, pô, um exemplo, às vezes você vê um comercial do Neymar na televisão, e ele fala, compre isso. Você conhece o Neymar ali, mas você não vai comprar. Mas você fala, pô, o Vinícius falou pra mim comprar um negócio que ele usa e deu super certo. Você vai acreditar no Neymar que tá ali ganhando pra isso ou no Vinícius que é seu parceiro e deu certo com ele? Eu acredito nisso, é relacionamento. Exatamente. Não, isso é sensacional. E você falou de uma coisa agora que eu tenho que fazer esse merchan pro nosso patrocinador, né? Que você tá falando de coisas que quem indica, né? É melhor. Eu não sou o Neymar, né? Mas eu trouxe aqui pra você de presente essa garrafa do nosso podcast. Pô, obrigado, muito linda. Essa garrafa é muito legal. Ela é produzida pela For Unique, o nosso patrocinador aqui do podcast. A For Unique é a melhor empresa de brindes personalizados do estado de São Paulo. Fica lá no Brás, é do meu amigo Carlos Eduardo e da Nicole, um casal maravilhoso, que se tornaram meus clientes, amigos. A gente também fala de muitas coisas em comum. E o legal dessa garrafa aí, é que ela marca a temperatura da água aqui. Se você abrir ela, você vai ver que tem um filtro pra você fazer chá. O meu tá sem porque eu deixei em casa. Não, o meu vai fazer chá. Então dá pra você fazer bebida quente, dá pra você manter a temperatura da bebida fria, dá pra você ver aqui o leitor de temperatura. E a For Unique não tem só esse modelo de garrafa. Ela tem uma infinidade de garrafas, cadernos, canetas, tudo que é brinde corporativo de grandes quantidades, acima de 50 unidades. Entre em contato com a For Unique, os contatos deles estão aqui em algum lugar desse vídeo. Pode procurar lá, falar que você viu aqui no nosso podcast. Você vai ganhar um cupom de desconto lá com eles também. E você vai reforçar sua marca. E de novo, como o Renato falou, sempre que um amigo fala, a gente dá mais valor. Eu sou amigo de você que está acompanhando aqui. Então valoriza, entre em contato com a For Unique. Fala que você descobriu eles através do nosso podcast. Eu tenho certeza que o brinde especial que seu cliente merece estar lá com eles. Beleza? Depois você me fala se você gostou dessa garrafa. Beleza, pode deixar. Aí. Rê, você falou de algumas coisas aqui que ficou na minha cabeça. Você falou muito de futebol, né? Indo pro lado pessoal da sua vida. Eu te conheci, amigo de infância, a gente jogou bola a vida inteira junto, mas eu acho que a galera não conhece. Como que é a sua relação com o esporte? Você jogou profissionalmente? Você jogou só na brincadeira? Não, eu cheguei nas categorias de base, né? Mas joguei em Gama e Brasília, né? Joguei em São Bernardo também. Joguei no São Caetano. Finalizei em São Bernardo do Chase, que já eram de futsal já com 17 anos, mas tive uma boa passagem na parte de futebol, onde eu aprendi muitas coisas, principalmente morei sozinho, então você queria ali, já sabe cozinhar e tal, essas partes de casa, né? Mas hoje o esporte pra mim é corrida e academia, viu? E futebol de vez em quando. E você faz muita analogia, porque o Richard, né, que é nosso amigo que participou do nosso primeiro episódio, um abraço aí. O Richard, quando ele estava aqui, a gente falou muito dessas analogias do esporte, né? Sim. Eu fiz judô junto com o Richard, joguei bola junto com o Richard, você também. E a gente fez muita analogia no episódio que eu gravei com ele sobre o que o esporte ensina para quem empreende, ou para quem vende, ou para quem tá em algum ramo aí ligado a desafio. Você falou bastante de desafio também. O esporte tem esse fator motivador que são as competições e tudo mais. O que você aprendeu aí no futebol que te ajuda? Então, quando eu comentei para você que quando eu penso e falo assim, que eu preciso dar o meu melhor, porque eu acho que no futebol eu poderia ter me dado melhor, porque eu não fui, com a minha experiência de hoje, utilizando quando eu tava jogando bola, com certeza eu teria ido mais longe. Eu acredito que eu desisti muito fácil, né? Na verdade, quando a gente tá mais novo, eu tinha empresário, então assim, você fica com um pouco de receio das coisas que acontecem. Mas assim, eu aprendi que no futebol, e eu levei pra minha vida pessoal e particular, é que você tem que se dar o seu melhor, porque se tem uma pessoa se dedicando mais, existe mais 100 querendo sua vaga. E eu acredito que no futebol foi o que a maior lição que eu tive. É que eu tenho que me dar o meu melhor, e o meu melhor, com certeza, vai ser muito maior que qualquer outra coisa. E aí ninguém consegue tirar. Eu acredito que foi isso. Sensacional.
Teve alguma outra lição que você aprendeu aí? Foi a parte do networking, com certeza foi no futebol, até hoje, na verdade, né? Então, quando eu vou jogar bola, essa parte de você estar unido com as pessoas, você entender, você conversar, você conhecer outras experiências e características de pessoas, acaba te ajudando também no dia a dia, né? Então, o futebol pra mim é isso. Não, isso é legal porque, assim, o que eu mais gosto no futebol é que, diferente de no nosso trabalho, por exemplo, se eu chegar lá hoje, lá na sua empresa, para conversar com os caras que trabalham com você, eles vão olhar a roupa que eu tô usando, o relógio que eu tô usando, eles vão me julgar. Sim. O legal do futebol, e eu aprendi isso no futebol, eu uso pra minha vida, é que quando você tá lá jogando, você pode não conhecer ninguém. Ninguém vai te julgar. Sim. Se soltarem a bola e o cara vê que você tem uma habilidade, o cara, opa, não interessa se o cara é engenheiro, pedreiro, não interessa. Se o cara sabe jogar bola, sabe bater na bola, você não precisa nem ser muito bom, o cara faz amizade rápido, todo mundo já gosta do cara, já pergunta o nome. Já quer voltar, não, colocar volta no grupo. aí, exatamente. Então o futebol, cara, é uma lição de humildade eterna pra mim. Verdade. É a mesma coisa do que a gente torcer pra um time. Nós dois somos corintianos. Pô, você tá andando na rua, você olha pra um corintiano e você fala, corintiano, o cara vai falar, beleza, tá, o Vamos cara ganhar fica hoje, feliz. não, você se torna amigo do cara. Exato, Verdade. porque o futebol ele tem essa questão do desapego, né? As pessoas elas não querem saber o que você faz. Se você torce no mesmo time que elas, ou se você tá ali jogando, e isso também em outros esportes, você tá conectado com as pessoas. Sim. E trazendo para o mundo das vendas, eu vejo que hoje, até quero te fazer uma próxima pergunta, que é onde você acha que os vendedores mais erram hoje, e eu já vou dar minha resposta antes, eu acho que hoje os vendedores mais erram na parte de conexão com os clientes. Sim. Porque é o cara que já quer vender sem antes ouvir, sem antes identificar qual que é a dor do cliente, sem antes identificar o que o cliente está buscando, mas ele tá ali querendo vender, querendo vender, querendo vender. Então eu vejo que essa parte de gerar conexão que eu aprendi no futebol, que é tipo assim, cara, o cara tá jogando comigo, quem que é esse cara? Qual que é o nome dele? O que ele gosta de fazer? Qual posição que ele gosta de jogar? Como que ele gosta de receber a bola? Eu que gosto de passar bastante a bola jogando no meio, como é que ele gosta de receber a bola? É na perna esquerda, na perna direita? O cara é bom de cabeça, não é? Então eu trago isso para vendas e eu olho pro meu cliente e eu tenho essa leitura. Eu chego na sala do meu cliente e eu falo, cara, puta, tem uma moldura ali, tem um quadro do Ayrton Senna. Pô, então o cara gosta do Ayrton Senna. Pô, eu olho na mesa dele, tem ali um bloco de papel de um fornecedor. Pô, então ele compra daquele fornecedor. Então eu já vou com a antena ligada meio que pra gerar conexão. Teve um cliente que eu visitei outro dia que eu vi o diploma dele atrás da mesa que eles dão na FEI. Eu estudei na FEI também. Eu falei, pô, você também é feiano? O cara, pô, você também é. O cara já quebrou o gelo na hora. Já gerou conexão. Então eu vejo que a galera peca muito nessa questão da geração de conexão com o cliente antes da venda. O que você acha que a galera erra mais? Eu acredito muito nisso também. Hoje, com um pouco mais de experiência, eu vejo que, por exemplo, eu gosto de jogar de atacante, gosto de ir pra cima. Só que às vezes cai em times, né, quando é sorteado, que, cai 5, 6 atacantes. Pra você criar uma conexão, ganhar relacionamento e confiança com esse time, eu vou pra trás. Falo, não, deixa que eu vou armar o time aqui, vai pra lá. E aí, quando a gente leva isso pra vendas, é mais ou menos isso. Porque hoje eu sempre também aprendi muito sobre isso. Existe o vendedor consultor e o vendedor tirador de pedido. Isso. Tem gente que é pago e fala assim, ô Vinícius, eu vendo isso e isso, o que você quer hoje? Ou liga, né? Tá precisando do que hoje? Não, um exemplo, o que você quer hoje? Um exemplo que eu fazia muito quando fazia uma venda direta. Eu ia primeiro no estoque. Eu já sei o que ele tá precisando, já não vou perguntar, é uma pergunta a menos. Eu já chego falando, ô Vinícius, tudo bem? Ô Vinícius, vi que acabou ali o negócio, tô com uma condição aqui especial agora pra você. Lei da procura. Opa, Renato, tô precisando, vamos negociar. Às vezes tem alguma coisa que ele não tá precisando, fala assim, você não quer aproveitar que eu já vou te mandar? E aí você vai fazendo essa consultoria, essas negociações. Mas eu vejo muito, eu treinei muitas pessoas quando eu tava nesses últimos 10 anos no ramo da construção civil, que acabava tentando encurtar demais, até pelas demandas que tinham, mas já queria tirar pedido. E não entendia o que realmente o cliente quer. Queima a largada, né? Queima a largada, e aí acaba não tendo o quê? Relacionamento, porque existe muitos vendedores que para fazer a mesma coisa. Só que o cara vai lembrar do cara assim, sabe que já chegou o cara que vai tirar pedido lá, deixa eu ver o que eu não tenho aqui pra falar pra ele. Aí chega outro assim, pô, Renato chegou aqui. Não, senta aqui na minha sala aqui, vamos conversar. Aí no final, não, eu sempre tirava, no final de todas as conversas, saia com uma super negociação. Sim. E por isso que, por exemplo, na Votorantim, na minha maior trajetória, que foi no ramo cimenteiro, foram 12 anos e 7 promoções. Porque eu sempre entendi primeiro o lado de lá, depois ele entendia o meu lado. E aí a gente fechava a negociação. É isso. Simples, né?
Como Venda diz assim, o nome, né? né? Venda Não, assim. cara, esse nome do podcast, o nome da minha consultoria, eu adoro ele, cara. Porque ele serve pra tudo em É vendas. verdade. Cara, Casa, tudo. casa com tudo, Casa com tudo. porque é Por muito exemplo, isso. hoje um vendedor de um cliente meu me ligou. A gente tá na semana do fechamento do mês, né? Então tem vendedor que deixa pra trabalhar só na última semana. Aí um vendedor me ligou e falou assim, Vini, pô, meu número não tá legal, eu tô bem longe da minha meta. Você não tem uma técnica de venda pra me passar? Aí eu falei, tenho várias, cara. Mas vamos lá, o que você tá precisando? Não, tô precisando de pedido. Eu falei, tá, como é que tá o seu pipeline, né? Como é que tá o seu fluxo aí, né? O que você levantou o mês inteiro? Não, já falei com todos os clientes, não tem mais ninguém pra comprar. O que você faria no meu lugar? Eu falei, cara, eu faria o que eu faço todo dia. Eu ia visitar cliente, eu ia fazer relacionamento, eu ia lá ver como é que o cara tá, como que tá o estoque do cara. Ele falou, não, mas isso daí eu já faço. Só que eu preciso de pedido pra ontem. Eu falei assim, cara, se você já faz isso, você tá fazendo errado. Porque se você estivesse fazendo do jeito que eu tô te falando, você não ia estar preocupado agora. Verdade. Porque o vendedor, ele não trabalha só na semana de fechamento, tem que trabalhar o mês inteiro. Só que eu conheço esse vendedor. E eles, tomara que ele esteja assistindo aqui. Ou não, tomara que esteja assistindo pra aprender, né? Ele é o tipo do vendedor que ele chega no cliente pra tirar pedido. Ele não faz relacionamento. Então ele acha que ele visitando mais clientes, ele vai vender mais. E cara, não existe nada tão contra-intuitivo do que isso. Se você quer vender mais, você não precisa visitar mais clientes. Você não precisa vender... Eu falo isso todo dia, Rê. Você não precisa vender para mais clientes. Você precisa vender mais para os mesmos clientes. Aumentar ticket médio, que é uma palavra que poucos vendedores entendem. Verdade. Todo mundo sabe o que é ticket médio, mas você fala assim, o que você precisa fazer para aumentar? O cara não sabe. Como é que você aumenta ticket médio? Dando treinamento. Como é que você aumenta ticket médio? Visitando o cliente. Porque você vai ver uma coisa que você não vai... No WhatsApp o cliente não te mostra o estoque. Então você tá lá andando na loja dele, no caso uma construção civil, ou você tá ali numa indústria, você tá vendo o que o cara precisa. Pô, você usa isso, você usa aquilo, pô, eu tenho isso, eu tenho aquilo, você tá aumentando o ticket médio. Relacionamento, você conversando com as pessoas que não precisam de você. Que é uma coisa que também, super simples, mas ninguém faz. O cara vai lá, todo dia ele vai visitar um cliente, aí tem uma secretária ali que ele não sabe nem o nome. Ele nunca deu uma caneta pra secretária. Ele nunca pagou um café pra mulher, nunca fez nada. Ele chega lá, ó, vim falar com o Renato. Ah, tá bom, só um minuto, obrigado. Senta lá, aí na semana seguinte, ó, vim falar com o Renato. Tal. E não troca ideia, não sabe o que... Cara, as secretárias, normalmente, elas têm tudo que você precisa. Elas te poupam puta de um trabalho. E você não faz uso disso. E se você tem um relacionamento com a secretária, eu hoje atuo com praticamente só secretárias para poder fazer agendamentos com os médicos. Então, o primeiro relacionamento e confiança que eu tenho que ter é da secretária. Porque se você não tiver ser cordial, antipático, ela não vai agendar. Sim. Você não vai... Você tem que conquistar ela primeiro. E às vezes você fazendo tudo certo já é difícil. Né? E aí você tem que achar... eu acredito muito que quando você quer ganhar uma confiança, um relacionamento, você tem que ser você. Esquece a pessoa profissional. Você fala assim, me conhece primeiro. Eu acredito muito na minha história, no que eu já vivi. E aí eu sempre falo, me apresento. Porque se eles conseguirem me entender e confiarem na minha história, eu tenho certeza que eu ganho um relacionamento ali. Sim. E aí é a mais difícil. Porque produto, vou dar um exemplo de médico, tem estudo, tem molécula. Mas e o Renato, quem que é? Como que ele vai saber? E como quem é o médico, se eu não souber quem é ele fora do trabalho, o que ele faz? Como que eu vou falar alguma coisa com ele só de trabalho? Ninguém quer falar só de trabalho, porque além de mim tem mais de 1 milhão de pessoas que fazem a mesma coisa. Eu preciso diferenciar, eu preciso sair da bolha para saber o porquê o médico vai me olhar diferente, um exemplo. Sim. E com a secretária também. Então, assim, é muito isso que a gente pega, faz, né? Pra ser diferente hoje. E é que nem você falou. É uma venda simples que nem todo mundo consegue fazer. Exatamente. Eu sempre falo, Rê, que o primeiro passo de qualquer venda, de qualquer segmento, se chama preparação e planejamento. Como que você se planeja quando você tem que prospectar, por exemplo, um médico novo? Você procura no LinkedIn, eu não sei como é que é o seu segmento. Eu ia entrar nisso agora, na hora que você estava abordando de coisas, umas vendas simples e que eu acredito, eu sempre fiz muito. Toda vez que eu vou tanto num médico, numa clínica, eu sempre falo assim, doutor, você tem algum amigo médico para me indicar? Pedir indicação. Assim, sempre tem. Sempre tem. Quando eu fazia isso na construção civil, dava muito certo e em duas coisas. Sempre tem parceiros que falam, isso aqui sempre me empresta isso, vai lá, vou te indicar. A pessoa te indicando, você já tem um voto de confiança. Fica mais fácil. E segundo, quando às vezes tem depósito ou fábricas que ficam próximas, às vezes também são concorrentes.
E aí eu falo assim, meu, eu acabei de sair de lá. Então, às vezes, se a pessoa não tá comprando com você por algum motivo, assim, opa, ele tem uma negociação boa, tal, não tô comprando por algum outro motivo, ela acaba, não, vou comprar porque o vizinho tá comprando. Sim. Então, uma coisa que eu sempre fiz, meu, você tem alguém pra me indicar? E aí eu ia atrás. Eles me davam os leads, vamos dizer assim. Sim. Eu sempre corria atrás de leads Você assim. fazia o seu tráfego pago, que não era pago. Sempre fiz leads assim, sempre deu resultado. Porque o mercado é volátil, então hoje você pode estar comprando comigo, amanhã não. Tem muitas empresas, muitos vendedores que podem fazer uma negociação melhor que a minha. Super entendo, te entendo lá, não vou tentar tirar o pedido de, não, tá. Oi, Vini, hoje se não tá bom, super te entendo. Você tem alguém pra me indicar? Sim. Porque às vezes você tem uma negociação, mas o outro não tem. E daqui a pouco eu posso voltar. E você acha que isso se aplica para todo segmento? Olha, eu vou falar pra você que sim. Eu trabalhei com Modato, né? Então, assim, meu, cada uma semana tinha um preço diferente. Eu tinha que fazer milagre pra poder fechar. E eu vou falar bem sincero que sempre em fechamento eu tava bem tranquilo, porque eu corri o mês inteiro. Fechamento eu já tava ali com as metas batidas e tal. Aí você fazia administração, fazia um trabalho ali mais analítico, né? Mas, meu, eu falo que quem trabalha com Modato trabalha em qualquer lugar. Né? Porque é E muito você difícil. fala muito de meta batida, que você sempre ficou entre os primeiros e tal. Para quem não tá batendo meta, que dica que você pode dar pro cara que tem dificuldade de bater meta? Primeiro, você acredita no seu produto? Primeira coisa. Porque às vezes você tá lá pra trabalhar porque precisa de um emprego e você vai lá vender. Mas você não acredita no produto. Qualquer coisa que eu vou vender hoje na minha vida, às vezes a gente vende até amigo, né? Olha, eu tô indicando essa pessoa. Quando você indica uma pessoa, você tá fazendo uma venda. Sim. Você precisa confiar nessa pessoa. Você não vou indicar ou vendas simples diretas para uma consultoria numa empresa se eu não confiar nela. Então, eu acredito muito nisso. Então, se você fizer da forma correta, tá certo. Tá, legal. Eu também acredito, cara. Eu sempre falo dos 4 pilares que você tem que acreditar, né? Primeiro, você tem que acreditar em si. Porque tem muito vendedor, cara, e eu todo dia eu cruzo com um desse. É impressionante. É o vendedor que não acredita em si. Aconteceu um caso engraçado essa semana. Eu ia gravar um stories, mas eu esqueci, lembrei agora. Eu entrei num posto pra comprar um negócio. E eu vi um negócio que eu queria comprar. E aí, quando eu fui entrar pra comprar, o vendedor lá, o cara que fica no balcão, eu falei assim, ó, você tem esse produto aqui? Ele falou, eu tenho, mas é caro. Eu falei, ué? Eu nem perguntei se é caro. Aí eu falei, beleza, quanto custa? Cara, R$10. Tipo, velho. Aí eu fiquei olhando pra cara dele sem meio que entender. Por que ele tá achando caro? Ou seja, esse cara, eu não sei se ele não acredita no produto ou se não acredita nele. Porque às vezes é comum também o vendedor medir o cliente com a régua dele. Então, pô, o cara, ele não tem dinheiro pra comprar um iPhone. Então ele acha que iPhone é caro. Só que se o cliente tem dinheiro, você tem que vender o iPhone pra ele. Então acreditar em si é o primeiro pilar. Depois, é o que você falou, acreditar no produto. Depois, acreditar na empresa que você tá. Que é diferente de acreditar no produto. Porque às vezes você acredita no produto, mas você é o cara que denigra a empresa que você trabalha. E também, todo dia eu encontro um vendedor assim. Eu faço muita entrevista com o vendedor dos meus clientes. E aí eu chego pro vendedor, a primeira pergunta que eu faço é assim, o que você não gosta aqui na empresa? Mano, o cara vem e descarrega. Eu não gosto do clima, não gosto daquele outro vendedor, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E o que você gosta? Ah, eu gosto que eles pagam bem. Ou eu gosto que o produto é legal. Então o cara tem uma lista de 10 coisas que não gosta e uma lista de uma coisa que gosta. Você acha que esse cara vai bater meta? Não vai. Não vai. Eu acredito muito nisso também, porque... E tem muitos, né? Isso que é o problema. Então, assim, se você não passar por um treinamento do produto, acreditar... Você tem que estar com a autoestima elevada também. Eu até tenho que controlar a minha, às vezes, também, porque se deixar, a minha autoestima, ela sobrecarrega e aí acaba sendo nem eu muito. Mas você tem que estar com uma autoestima legal pra você ir trabalhar. Acreditar em você, se olhar no espelho e falar assim, eu sou bom, vou fazer acontecer, acreditar no produto, porque até quando você faz essas transições, que nem eu acabei acontecendo de mudar totalmente de nichos diferentes, segmento diferente, eu também pensei nisso, falei, nossa, o que eu vou fazer? É um produto bom? Opa, vou perguntar para pessoas que conhecem como que é. Opa, excelente. E a empresa? Tem uma cultura assim. Eu trabalhei numa empresa que era bem parecida, falei, nossa, então é o que eu preciso. Deu match. É o que eu acredito. Porque tem muito isso, a cultura da empresa. Se você não acredita, ela vai ter a dela, ela não vai mudar. Sim. Eu sempre falo, ninguém empurra um elefante.
Então não tenta empurrar um elefante se você entrar na empresa e tentar mudar ela de um dia pra noite. Nunca vai acontecer. Isso. Então, assim, se a empresa, a cultura dela, tá de acordo com os seus princípios, estava de acordo com o meu. Falei, então deu certo, era o destino mesmo. Sim. E vamos pra cima. Mas eu acredito nesses 3 pilares também. E tem o quarto que eu não falei. Verdade. O quarto é E, cara, aqui é o pulo do gato. Anota isso que é o pulo do gato. Que, assim, 0,1% do vendedor olha pra isso. Então, assim, de cada 100 vendedores, menos de 1 olha pra isso. Que é o mercado que você atua. Porque, assim, tem vendedor que aceita muito fácil a desculpa do cliente. Como é que tá esse mês aqui, Renato? Esse mês tá fraco. Só que se você não conhece o seu mercado, você vai aceitar que o mês está fraco. Agora, por exemplo, vou falar aqui um dado hipotético. Você trabalha no ramo farmacêutico, aí você entra lá no site da Associação das Indústrias de Farmácia, ou num portal de notícia, ou alguma coisa, e você está vendo que mês após mês o mercado de farmácia, o mercado farmacêutico está crescendo. Aí o seu vendedor fala assim, não, o mês está bem fraco. Você vai aceitar isso aqui, se você conhece do mercado? E eu vejo que o vendedor ele tem muitas vezes medo de falar uma coisa para o cliente que sabe que o cliente não vai gostar. Só que muitas vezes você precisa tirar o cliente daquela zona de conforto. Vou te contar um caso que eu passei recentemente. Eu vendo lá na nossa fábrica lá, material para mais de 30 segmentos diferentes. Pet shop, brinquedo infantil, isca artificial, um monte de coisa. E eu acompanho os meus segmentos. E aí eu tava vendo que algumas redes de artigos de pet estavam crescendo. Cobase, aquela Pets, estavam crescendo. Isso já tem, sei lá, mais de um ano. E aí, o que acontece? Eu fui falar com um cliente que fabrica produto para isso e que fornece para essas empresas. Eu falei, ei, como é que tá o mercado? Ele falou, cara, tá muito ruim. Não tô vendendo nada. Eu falei, não, você tá mentindo para mim. Eu falei assim, você tá mentindo para mim. Eu abri no celular, falei, olha essa notícia aqui, ó. A Pets tá abrindo mais de 12 lojas, só aqui no estado de São Paulo. Você vende pra Pets, cara. Ele, não, realmente, Ruim não tá, não sei o que. Eu falei, então vamos ver o que você tá precisando e tudo mais e tal. E eu consegui fazer uma venda pro cara, porque eu não aceitei a desculpa dele, porque eu conheço do mercado. Então, às vezes, o vendedor confia em si, confia no produto, confia na empresa, mas não conhece o mercado que ele tá. Ele não estuda o mercado que ele tá. Ele não sabe quem são os players, para que lado que tá indo o mercado, se o mercado tá aquecido, se o mercado tá frio. Por exemplo, material de construção que você trabalhou. Pô, quer um mercado que tem mais dado do que esse? E eu ia falar nisso, porque muitas vezes o mercado do cimento, da construção civil, você chegava no cliente e falava, nossa, vendi nada. E você vendo lá que teve crescimento. E aí, o que diferencia de um vendedor e de um consultor? Fala assim, o que eu posso te ajudar então para você seguir o que o mercado está acontecendo? Sim. Vamos montar uma estratégia aí você, então, do nosso produto? Então, aí eu mesmo fazia uma negociação. Exato. Saía com uma negociação e porque eu entendi o foco do cliente. Isso. Não foi o meu foco no cliente, é o foco dele. Isso. E aí eu entrei muito quando você falou, eu falei, e várias lembranças, muito legal. E aprofundando nisso, né, falando alguns termos bem técnicos da área de vendas, a gente tem que olhar muito para o sell-in e para o sell-out. Sim. Porque o sell-in é o que você vende para o seu cliente, o sell-out é o que o seu cliente vende para o cliente dele. Então, hoje mesmo eu estava fazendo um treinamento para uma empresa que eu dou consultoria, junto com um representante comercial, um treinamento de sell-out, mostrando para o cliente que comprou o nosso produto o que ele precisa fazer para vender aquele produto. Porque se eu ajudar o cara a vender o produto que ele compra de mim, ele vai comprar mais. Então, o vendedor que está preocupado só com o selinho, ou seja, só com a venda que eu faço para o Renato, aí daqui um mês eu vou lá e faço outra venda para o Renato, e no terceiro mês eu faço, chega no quarto mês o Renato fala assim, eu não preciso de mais porque eu estou estocado. Agora, se eu vendo pro Renato e falo assim, deixa eu treinar a sua equipe de vendas para vender melhor o meu produto. E aí eu ensino eles a vender o produto que eu te vendi, faço campanha de vendas, como a gente faz, reverte um percentual em cima do que vender de bonificação pro vendedor. Então eu tô trabalhando a venda dele. Então o vendedor tá ganhando dinheiro, se o vendedor tá me vendendo o meu produto, ganhando mais dinheiro, ele vai vender mais ou menos. Isso é muito, eu cuidava muito dessa parte de sell-in e sell-out, porque sempre tinha os depósitos menores e se espelhava nos grandes. E os grandes trabalham com margem menores. E os pequenos trabalham com margens maiores. E fala assim, como que eu faço para ter esse preço? Falei assim, vamos colocar cada um numa régua, né? O sell-in que eu te vendo hoje é esse. E lá, eles cobram outros valores para entregar. E você não cobra, você cobra frete grátis. Então, se você colocar um sell-out baseado nisso, quando ele fizer uma negociação, você tem que fazer a pergunta, já está incluso o frete? Isso. Porque às vezes ele está vendo só o valor do produto e você está caindo nessa história.
Então, não é o selim que tá com problema, é seu sellout que tá diferenciado e você não tá fazendo as perguntas corretas para sair uma venda pro seu cliente final. Então, eu trabalhava muito, porque hoje são dimensões gigantes. E para todo o mercado, Rê, eu acho que se você não se preocupa com a venda do seu cliente, principalmente para quem trabalha, que não trabalha com o consumidor final. Tipo, eu não vendo água pro cara que vai beber água. Eu vendo a água pro cara que vai revender água. Então, que é o meu caso, né, que eu tenho indústria. Então, eu sempre vendo para alguém que vai revender o meu produto, ou que vai usar o meu produto para produzir outro produto. Sim. Se eu não tô preocupado o que ele tá fazendo com o produto que eu tô vendendo, pode ter certeza que em algum momento ele vai parar de comprar. Sim. Ou porque ele não vai conseguir revender meu produto, ou porque ele não vai conseguir usar meu produto, ou porque ele simplesmente não sabe nada de vendas. E a realidade nossa do Brasil hoje, e até dando spoiler de como que vai ser os próximos anos da minha consultoria, eu tô transformando a minha consultoria numa empresa de educação. Por quê? Porque eu já percebi que o problema das empresas que contratam a minha consultoria não é resolver o problema dela, é resolver o problema do cliente dela. E eles não querem, eles acham que eles não precisam. Não, pô, eu já vendi o produto pro Renato, por que eu tenho que ir lá ajudar o Renato a vender meu produto? Porque você vai vender mais, criatura. Bem simples, é simples. É bem parecido, porque é uma venda indireta. Por quê? Esses dias eu tive até um case de sucesso que eu falei, não acredito que eu consegui. Porque imagina, são médicos formados, estudaram a vida inteira, como que eu vou ensinar o cara a fazer uma venda? Né? Como ele fazer ele acreditar em mim para ele vender para um paciente que está precisando de um produto para ele curar? E aí, fiz uma venda simples. Falei assim, doutor, vamos fazer o seguinte. Quanto que esse paciente toma de medicamento que não está dando certo? R$250. O meu produto custa R$600. Quantos dias ele está sendo afastado do trabalho? 6 vezes por mês. Se a gente dividir o salário dele aqui, dá R$600. Pergunta para o seu paciente se ele não quer aderir a esse tratamento preventivo, que ele não vai se afastar do trabalho, mesmo que ele entregue o atestado, ele corre o risco de ser mandado embora. Mas que ele vai trabalhar tranquilamente, não vai perder a vida social e não vai precisar mais tomar o remédio diariamente. Ele falou, nossa, vou fazer. Aí, beleza. Fiz a visita, falei, espero que fiz uma venda simples ali para ele. Voltei 30 dias depois, que eu visitei ele uma vez por mês. Falei, doutor, tudo bom? Que a gente conversou, dando continuidade, que eu gosto de fazer muito isso agora, dar continuidade na minha consultoria. Doutor, a gente conversou sobre isso. Teve algum feedback? Renato, eu consegui. Falei, não acredito. Fiz a conta com ele, coloquei aqui, deu certo. Ela comprou. Falei, doutor, e tem algum... Aí já tinha passado 10 dias, o paciente não sentiu a dor de cabeça, deu tudo certo. Falei, doutor, você entendeu que é só quebrar a primeira barreira e a gente às vezes precisa desenhar? Isso. E aí ele falou, Renato, deu certo. Aí eu uso esse case com outros médicos agora. Exato, cara. E aí é uma coisa que é da venda simples. Você pegar um case certo e mostrar para outros também. Exatamente. Multiplicar. Exatamente. Cara, eu sempre falo isso. Não adianta a gente querer inventar roda em vendas. Cara, existe tanto livro de vendas, que tanta gente já quebrou a cabeça para pensar em como a gente tem que fazer para vender melhor. O problema é que vendedor é um bicho indisciplinado, né? Os caras não querem fazer o que tem que ser feito, eles querem atalho. Eles querem vender mais sem ter mais esforço, né? Pô, sensacional essa história, hein? Gostei, cara. Porque você se preocupou com a venda do seu cliente. Quando você se preocupa com a venda do seu cliente, você cria um ciclo positivo. Esse cara, com certeza, ele vai te passar indicação. Com certeza, ele vai falar de você para todo mundo, pros colegas dele. Com certeza, você vai criar um ciclo social ali de pessoas que vão admirar o seu trabalho. Não porque você está vendendo, mas porque você está ajudando, cara. Eu acho que o segredo do vendedor é entender que o trabalho dele não é vender, o trabalho dele é ajudar, é servir. O vendedor que mais ganha dinheiro é aquele que serve mais. Você concorda com isso? Não, concordo. É a sua filosofia também? Concordo e entra muito no que meus princípios na venda e pessoal. Eu vou lá ajudar, eu sou um consultor, eu sou pago para ajudar você a acontecer, que no meu caso agora, que é uma venda direta, é tratar vidas, é melhorar a vida das pessoas. E casa muito com a minha vida pessoal, é de ajudar mesmo. Pessoas que às vezes precisam conversar, vamos lá, vamos conversar, desabafa. Às vezes a pessoa tá precisando, tem alguém familiar, né? Então, essa história que para mim foi em pouco tempo, assim, que eu tô atuando, poder levar um pouco da minha experiência que eu aprendi na venda direta, trazer na indireta e poder multiplicar, assim, é muito gostoso. Sensacional, irmão. E falando um pouco da sua vida pessoal, é até estranho eu te falar, porque eu te conheço pra caramba, né? Você também me conhece bem. Mas assim, teve algum livro, alguma série, algum filme que te marcou pra área de vendas? Tem. Até a gente comentou esses dias no Instagram, na verdade foi um dos únicos livros que eu, assim, que
entrou na minha mente e fez eu refletir. E eu uso até hoje, faz mais de 10 anos que eu li, até o nosso amigo Binho que me emprestou esse livro, que ele gosta muito de ler, aí eu lembro até hoje, que é O Segredo. Lei da atração, de você pensar positivo, que é tudo que o vendedor precisa, né? Até hoje, 12 anos que eu li o livro, eu utilizo todas as técnicas que eu aprendi lá. Muito bom. E uma série que eu assisti agora, que ela não é exatamente de vendas, dos advogados, que agora que eu esqueci o nome. Suits. Ah, eu adoro essa série. Eu falo dela todo episódio. Meu, essa série me abriu, eu assisti, foi recente, faz uns 2 anos, eu acho. E assim, tem muito case lá. De você. Eu acredito que uma coisa que eu me tornei depois de Suits é você saber responder rápido, sabe? Você sempre tá com um plano A, um plano B, e quando alguém te perguntar, você trucar. Uhum. Eu acredito que o Suits me ajudou muito nisso. Sim. É uma série de advogados e tal, mas eles conseguem ter essa persuasão. Eu adoro persuasão, então ele é muito bom. Eu super indico. Tanto o livro O Segredo, como a série O Suits. Falando do livro, né? O livro O Segredo, ele tem um exercício que ele ensina que chama quadro dos sonhos. E eu uso esse exercício até hoje. Eu tenho o meu quadro dos sonhos até hoje. E como que funciona, né? Se você nunca viu esse exercício. Você pega uma cartolina. Eu, no caso, hoje eu deixo no fundo no papel de parede do computador. E você coloca lá as imagens de tudo aquilo que você quer alcançar nos próximos anos. Então, cara, não precisa ser algo importante pra ninguém além de você. Então, por exemplo, lá no meu quadro dos sonhos, hoje, tem algumas viagens que eu quero fazer, então tem foto dos lugares que eu quero ir. Tem lá experiências que eu quero viver com os meus filhos, experiências que eu quero viver sozinho, experiências que eu quero viver com a minha esposa. Tem bens materiais que eu quero comprar. Então, eu vou colocando tudo lá, imagens. E todo dia, quando eu abro o computador, que o computador hoje é a minha principal ferramenta de trabalho junto com o celular, eu abro o computador e eu olho direto para aquele quadro dos sonhos. E qual que é o segredo, né? Que eu aprendi no livro O Segredo. É que quando você alcança aquele sonho que está nos quadros sonhos, você tira aquela foto que você colocou e coloca uma foto sua. E, cara, eu faço isso desde os 18 anos com extrato bancário. Eu tenho no meu quadro dos sonhos um extrato bancário com o valor que eu quero ter na conta. E esse valor já foi de R$1.000, já foi de 2.000, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... E, cara, toda vez que você coloca... Eu não sei explicar como, cara. E aí eu cito até uma frase do livro Segredos da Mente Milionária que ele fala: você não sabe como. Será mostrado a você desde que você faça o que precisa ser feito. E, cara, eu coloco lá o extrato e coloco lá, por exemplo, 10.000. E começo a trabalhar normal. E todo dia eu tô olhando, 10.000, 10.000. Olha a conta, um exemplo, né? 2.000. Olha a conta, 2.000. Daqui a pouco, 4, 5, 6. Na hora que chega perto do 10, eu vou lá e mudo no quadro dos sonhos. Eu boto lá, agora eu quero ganhar 15, quero ganhar 20. Então, esse exercício do quadro dos sonhos do livro O Segredo, cara, se todo mundo fizesse, irmão, a coisa acontece. Verdade, a lei da atração. Conor McGregor, né, que é o lutador do UFC, ele fala que se acontece na sua mente, primeiro, com certeza vai acontecer na realidade. E falando da série Suits que você citou e que eu falei no episódio anterior, no outro e tal, se você assiste esse podcast e você não assiste Suits, você não trabalha com vendas, cara. Essa questão da persuasão é muito legal. E o que eu acho mais legal na série Suits é que eles são advogados, mas eles se comportam como vendedores. Então, eu acho que isso que linka muito com a gente. E, além desse comportamento, tem uma outra série que eu indico, se você ainda não assistiu, que chama Billions. Billions, esse não. Boa. Esse é do mercado financeiro, é de uma empresa de private equity, que compra e vende outras empresas. Cara, se você gostou de Suits, você vai gostar de Billions, começa a assistir hoje que você vai pirar. Boa. Falando do livro, você falou do quadro dos sonhos, eu fiz uma adaptação e para me motivar. Então vou até passar a dica aí para quem tá assistindo, chama Tela do Celular dos Sonhos. Por quê? Eu tenho uma foto para me motivar diariamente, que é o porquê da minha vida. Sim. Então toda vez que... Acho que todo mundo faz isso. Todo mundo que acorda, a primeira coisa, liga o celular. E quando eu abro o celular, tem uma foto do meu filho. Então todo dia quando eu acordo, que eu abro a tela dos sonhos, eu sei que é o porquê eu acordei. É isso aí. E no meu tem dos meus filhos também. Então, e aí, às vezes não é porque você se motivar para você trabalhar o seu dia. Não, é muito além disso. E eu coloquei uma outra frase que, para mim, eu reflito todos os dias sobre isso. Em quem o meu filho vai imaginar, se imaginar quando tiver com a minha idade? Vai lembrar de quem?
quem vai ser o exemplo dele, né? Então, assim, hoje, quando eu acordo, eu quero que meu filho, assim, nossa, quando meu filho acordar, meu pai foi trabalhar honestamente, tem credibilidade, faz as coisas certas e tem tudo que ele quer, ele tem. Sim. Que eu até brinco, tem duas coisas na vida que eu não passo, é nem raiva nem vontade. Então, eu trabalho pra isso. Sim. E aí, tem que ter o porquê. Se você não tem um porquê, pensa um porquê que você tem na sua vida, tira uma foto, coloca na tela do seu celular e todo dia quando você acordar, você vai abrir o celular. Você tem que abrir o celular pra ver o horário, ver alguma mensagem e aí a sua vida vai melhorar instantaneamente. Sim, sensacional, cara. Eu também, a foto minha do celular é do Arthur e da Gabi. E é uma foto muito emblemática porque eles estão olhando. Cara, eu olho, parece que eles estão olhando pra mim, porque eles estão olhando pra foto, os dois, cara, assim. E, cara, eu olho assim, eu sinto que eles estão olhando pra mim. É um negócio bem, bem forte pra mim, né? Quem tem filho. É difícil falar com quem não tem filho. É né? verdade. Porque quem tem filho, o negócio é meio inexplicável, né, cara? É muito. E a vida, eu acho que a vida do homem, principalmente, ela começa depois do filho, né? Pra mim foi. Eu sempre soube que eu precisava ser pai. Então, depois que o Cris nasceu, consequentemente, a minha vida só melhorou. E aí eu, né, eu aprendi com a ausência, e aí eu falei, eu preciso ser uma pessoa diferente. Então eu sempre falo assim, eu preciso ser o reflexo que meu filho tem que olhar. Até eu tenho uma tatuagem que são dois lobos, um lobo mais novinho olhando o reflexo dele na água, só que se vê um lobo mais velho. Que é o seu filho olhando pra É o você. Cris se olhando no reflexo e sendo eu. Porque eu quero que ele, no mínimo, seja honesto, com credibilidade, faça as coisas certas. É isso aí. Pelo menos quando ele se lembrar, falar, o meu pai foi assim e eu quero seguir esse caminho. Isso é maravilhoso. Eu tenho como melhores amigos meu pai e meu filho, né? Meu pai, cara, é meu sócio, é meu mentor, é um cara que me ensinou tudo que eu sei. Eu me considero muito privilegiado pela família que eu tenho, tanto meu pai quanto minha mãe, porque eu aprendi muito com os erros deles. Não precisei quebrar tanto a cara, porque eu vi eles passando por muitas coisas e eles nunca desanimaram, cara. Então o reflexo que eu tenho do meu pai, fazendo uma reflexão Uma sobre o que você analogia, falou... assim, Cara, eu nunca vi meu pai desanimado, eu nunca vi meu pai triste, eu nunca vi meu pai desistindo, eu nunca vi meu pai se entregando. Eu sempre vi meu pai lutando. E eu lembro que quando eu era mais novo, e não muito mais novo, mas tipo com 16 para 17 anos, eu lembro que ele só falava assim pra mim: eu só vou te pedir duas coisas na sua vida, estuda e trabalha. Eu só peço isso. Você pode fazer o que você quiser, eu só quero que você estude e trabalhe. E minha mãe também pedia duas coisas, ela não se envolva com droga e não engravide ninguém. coisa de mãe. Coisa de mãe. Boa. Então, cara, meu pai com esse negócio de estudo e trabalho, cara, hoje, Rê, eu tô com 38 anos e não teve nenhum ano da minha vida que eu não fiz um curso. Nossa, excelente. Desde que eu tinha 16 anos. Eu me formei em inglês com 16 e aí fui. Fiz técnico, fiz espanhol, fiz francês, fiz engenharia, fiz pós-graduação, fiz 2 MBA, fiz um monte de especialização. E eu continuo estudando porque eu gravei isso que meu pai falou. Não para nunca de estudar e trabalhar, estudar e trabalhar, estudar e trabalhar. E quanto mais você estuda, e eu quero falar um pouquinho disso com você, eu sinto que mais a gente precisa, cara. É um negócio meio doido. Verdade. Eu quanto mais... Cara, você sabe que eu gosto muito de ler, né? Eu leio 50 livros por ano há mais de 10 anos. Quanto mais eu leio, mais eu acho que eu preciso ler, porque eu falo, cara, eu não entendo nada. Tem até um meme, né, na internet que eu vi outro dia, que era do Flash, né? O super-herói. Ele fala assim, o Flash, ele vivia correndo. E ele começou a ler, ele leu todos os livros do mundo. E depois que ele leu todos os livros, ele parou de correr. Tava correndo errado, né? Porque, tipo, quando você estuda muito, você começa a refletir coisas que naturalmente você não reflete, cara. Então eu tô lendo um livro agora, do Jordan Peterson, que chama 12 Regras pra Vida. E, cara, muito simples o livro, cara. Uma linguagem bestinha pra todo mundo entender e tal. E ele fala de coisas tão banais que é tipo andar com os ombros pra trás e o peito pra frente. Arrumar o seu quarto todos os dias. E aí você lê aquilo e quem não tem uma mente preparada, eu acho que lê aquilo e fala, puta, cara, o cara tá falando um negócio tão idiota aqui. Só que na hora que você aprofunda, você fala assim, meu, eu tô arrumando minha cama todos os dias. Tipo assim, expectativa e realidade, né? Então, Eu tô andando todo dia com o peito pra frente, os ombros pra trás, ou tem dia que eu abaixo a cabeça e falo, nossa, tô cansado e tal, pô, que merda e tal. As coisas não estão dando certo. Então, um livro que ao mesmo tempo que ele é muito simples, ele é muito profundo, cara.
E eu tô nessa pira agora de tipo, caramba, eu tô lendo pra caramba e eu acho que eu preciso ler mais, eu acho que eu preciso estudar mais, eu acho que eu preciso melhorar mais. Você tem também essa... Eu não Eu, sei se isso é uma coisa muito de vendedor. Eu Aham. acho que é, mas qual Eu que é a sua gosto, opinião? eu vou falar que eu não sou muito fã de ler, até pelo meu dia a dia, mas por trabalhar muito dentro do carro, eu gosto mais de ouvir. Sim, Hoje eu ouço várias podcasts, então por estar estudando muito sobre a parte da medicina, que eu vim zerado, né, nesse sim. ramo, então hoje eu vou ouvindo vários médicos conversando sobre alguns tratamentos, para eu me aprofundar e realmente eu falo assim, nossa, eu nunca pensei nisso, e o médico já falou isso, então agora quando vir outro médico eu já sei a resposta disso. E realmente isso é tudo na vida, que nem você estuda, tava fazendo esse estudo para a parte das vendas, da liderança, das gestões, tudo. Eu estou ouvindo mais sobre essa parte da medicina, sobre algumas patologias que eu acabo trabalhando. E não acaba nunca. É muita coisa, É assim. doideira, né? Um desencadeia o outro e fala assim, putz, e agora? Como que faz? É. Aí, sempre, quando eu não ouço, eu falo, doutor, você pode tô com uma dúvida, você pode me ensinar? E eles gostam muito disso Sim. também. E aí eles me falam, ó, é assim. Aí eu, nossa, obrigado. Então, todo dia eu tomo uma esponjinha, assim, ó. Observando, observando. Algumas coisas a gente sabe que utiliza mais, aí você fica com você. E algumas coisas você acaba sabendo que, não, isso aqui... Uma vez você me falou isso, eu nunca esqueci. Tem coisas que nós somos bons, e a gente ouve, a gente aperfeiçoa. E coisas que a gente não é bom, a gente melhora. Uhum. E aí, realmente é isso. Tem coisa que eu falo assim, nossa, isso aqui eu já faço. Mas eu preciso me aperfeiçoar para eu me tornar melhor. E a Exatamente. gente nunca vai ser o 100%. Tem um livro muito bom que chama Maestria, que é do mesmo autor que escreveu As 48 Leis do Poder, que é o Robert Greene. E no livro Maestria ele fala exatamente sobre isso, velho. A importância de você melhorar aquilo que você já é muito bom. Uhum. Que ele falou que as pessoas, elas se tornam boas em algumas habilidades, seja elas quais forem. Sei lá, oratória, por exemplo. Você se torna muito bom, você é o melhor orador ali da sua galera, vamos dizer. E aí você para de melhorar e vai melhorar outra coisa, quando na verdade é sem fim. Tem Verdade. outro livro muito legal que eu li como indicação de uma cliente, que chama O Jogo Infinito, que ele tava falando também que tem gente que joga o jogo finito, que é o jogo de ganhar e perder. Uhum. E tem gente que joga o jogo infinito, que é o jogo que nunca acaba. E eu acho que a educação é um jogo infinito. Sim. O trabalho sério, que é o trabalho que a gente faz em vendas, é um jogo infinito. Então, são reflexões assim que só podcast, só áudio, só bate-papo assim, só Sim. livros te dão, né? É verdade, assim, eu sempre aprendo bastante com meus amigos, porque às vezes quando a gente, né, tá reunido ali no churrasco, a gente não fala só da vida pessoal, a gente fala muito de trabalho, na verdade, né? E sempre traz os cases ali do que já aconteceu. Eu ali é onde eu mais ganho experiência, de verdade. Porque, assim, da minha idade mesmo, eu tenho pouquíssimos amigos. Todos os meus amigos são mais velhos, Sim. todos que eu tenho convívio. E aí é uma coisa que tá nos livros, né? E aprendi com meus amigos que a gente se parece assim como amigos mais próximos, É né? isso aí. E aí eu sempre aprendo esses cases, essas técnicas. Que nem, por exemplo, tem uma que eu aprendi com você, que eu usava muito, que é a técnica de escassez. Hoje eu Sim. faço evento de escassez. Falo, só tenho 2 vagas É aí. isso E aí. aí eu acabo, né? Opa, só tem 2, então tá cheio, preciso ir. Então, Exatamente. tem algumas coisas que eu aprendo nesses eventos que nós fazemos, churrasco, almoço Trocando familiar, ideia, né? trocando ideia mesmo, que eu levo o meu. Um exemplo, tem um que eu uso muito, que é uma técnica que chama efeito balão. Você manda uma informação, só que você faz outra coisa. Uhum. Meu, eu faço direto, aprendi com o nosso amigo Richard também e Sim. tal. E, meu, tem várias coisas que eu aprendo, assim, com meus amigos e por ter esse convívio, né? Sim. E aí a gente acaba utilizando, porque sempre dá pra você otimizar no seu trabalho. Com Alguma coisa dá. certeza. E Rê, de onde que você se vê daqui 5 anos? Só uma pergunta que eu vou começar a fazer em todo podcast agora. Né? Eu venho fazendo um trabalho de aperfeiçoamento, né? Que eu acredito que daqui a 5 anos eu já assumo um cargo de liderança. Trabalho para isso. Uhum. Então eu tô fazendo um trabalho de pessoas, gestão de pessoas, tô estudando sobre isso, né? Então eu acredito que eu vou chegar num patamar que eu vou conseguir administrar um time de uma empresa, pela experiência que eu tenho, de tanto nas vendas, mas que eu acho que é o mais difícil, que vendas é simples e gerir pessoas é difícil. É. Então eu venho treinando para isso. Uhum. Daqui a 5 anos, que eu vou estar com 36, eu acredito que eu já vou estar num patamar aí de assumir uma liderança. É o Você que se vê como um gestor de pessoas. um gestor de pessoas, de ter um time, de poder levar essa experiência que eu passei a vida inteira para essas pessoas que às vezes não acreditam nela, não acreditam no produto,
tá no emprego só por se ficar. E eu tenho certeza que eu vou fazer essas pessoas virarem a chavinha Sim. e transformar elas. Sensacional, meu irmão. Pô, eu queria ficar 2 horas com você, mas já deu 1 hora aqui. Caraca. Passou muito rápido, Nossa, né? passa rápido mesmo. Cara, obrigado pela sua presença. Você vai ter que voltar. Não, com tá? certeza. Já te falei, esse aqui é o 10º episódio, você vai ter que voltar no 110º. Boa. Daqui 100 episódios. E queria que você deixasse uma mensagem final, que você falasse como que as pessoas te acham nas redes sociais, Não, uma legal. inspiração, não sei, aí é o seu momento. Não, legal. Se pudesse deixar uma mensagem agora para as pessoas, é uma frase que eu aprendi e que às vezes quando a gente tá, nem todo dia a gente acorda bem, mas o que te desafia te transforma. Então, assim, essa frase para mim tá no meu WhatsApp, então toda vez que eu abro o WhatsApp, que eu abro todo dia, eu vejo ela e aí eu lembro que eu tenho que estar motivado e preciso me transformar e me desafiar. Sensacional. E aí a minha rede social é @Renato Cavalieri. No Instagram, né? E Isso. no LinkedIn você tá bem ativo também, né? Sempre fiz um trabalho muito legal no LinkedIn, então sempre posto algumas coisas, alguns eventos que eu faço. E quem quiser também tá Renato Cavalieri e pode me seguir lá. Show de bola. Então, você que ficou com a gente até agora, obrigado pela moral. Queria fazer um agradecimento especial. Estamos no 10º episódio e eu queria agradecer muito o William e a Caterine que estão ali nos bastidores, que estão comigo desde o início desse projeto, que para mim é muito especial, que já tá me abrindo muitas portas. E se não fossem por eles, eu não conseguiria estar aqui, eu não conseguiria fazer tudo sozinho. Para tudo isso aqui acontecer, essas 2 pessoas elas têm sido mais do que especiais, são grandes amigos meus. E se você quer gravar o seu podcast também, procura aqui a WK Produções, fala com o William, fala com a Caterina, que com certeza eles vão te ajudar e você desenvolver o seu projeto mais legal do que esse daqui, porque o meu é muito simples, o seu pode ser muito mais elaborado, tá bom? Então, obrigado, valeu e até a próxima.